Acha que sabe o que acontece atrás das grades? Pense de novo. De armas secretas feitas com objetos do dia a dia, até regras de sobrevivência sobre as quais ninguém ousa falar. A vida na prisão pode ser mais estranha que a ficção, com detentos envolvidos em experimentos dignos de filmes de terror. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mergulhar nos fatos mais estranhos, bizarros e perturbadores sobre prisões que são 100% reais. A maior fuga de prisão do mundo ocorreu em 1979 na prisão Qassar, no Irã. Ela foi planejada pelo futuro candidato à presidência dos Estados Unidos da América H. Ross Perot, com a ajuda de um funcionário iraniano da Electronic Data Systems. Uma multidão enfurecida invadiu os portões da prisão e derrubou as defesas, tudo para resgatar 2 americanos presos. Como benefício colateral, mais 11 mil prisioneiros também tiveram liberdade durante o caos. Até o Guinness reconhece esse incidente como a maior fuga da prisão, número 49. Entre 2001 e 2022, os Estados Unidos tiveram a maior taxa de encarceramento do mundo, chegando ao pico de 629 pessoas presas para cada 100 mil habitantes. Em 2023, 19 milhões de pessoas estavam presas, o que mostra que os Estados Unidos da América têm prisões muito cheias, mas não as mais lotadas do mundo. Vamos falar sobre isso mais tarde, mas embora 19 milhões seja um número realmente insano, vale lembrar que esse número já foi maior. Chegou a 23 milhões em 2008. Em 2017, o sistema prisional dos Estados Unidos da América custava 80 bilhões de dólares por ano. Mas esses são apenas os custos operacionais brutos. Agora, some a isso os efeitos sobre famílias, crianças e comunidades inteiras. O custo real do encarceramento pode atingir $1 trilhão por ano, tornando 80 bilhões insignificantes. Mas esse ainda não é o dado mais preocupante sobre prisões divulgado em 2017, número 47. Em 2015, 12 pessoas morreram diariamente em prisões dos Estados Unidos da América, totalizando cerca de 4.400 mortes anuais. O mais preocupante é a divisão das causas dessas mortes em prisões estaduais e federais. A maioria está ligada à saúde, como ataques cardíacos e câncer. Em cadeias locais, a causa mais comum de morte é auto-infligida e, tragicamente, a maioria acontece antes mesmo da pessoa ser condenada por um crime. Mortes por violência entre detentos são raras, mas essas histórias ganham destaque nas manchetes, talvez por serem menos deprimentes que outras estatísticas. Número 46. Falando em estatísticas, qual é a divisão racial dos prisioneiros nos Estados Unidos? Em setembro de 2025, detentos brancos compõem cerca de 57% da população carcerária dos Estados Unidos da América, segundo o Bureau of Prisons. Detentos negros são 38%, seguidos por nativo-americanos com 3%. Prisioneiros asiáticos são só 1% da população carcerária. A divisão de gênero entre os detentos é ainda mais acentuada: 934 homens e só 66 mulheres. Número 45. 2 prisões no Reino Unido, Her Majesty's Prison McGilligan e Her Majesty's Prison Albany, usaram pássaros para ajudar detentos. Ambas oferecem programas terapêuticos para presos idosos e de longa permanência cuidarem de pássaros como periquitos, tentilhões e codornas. Esses programas beneficiaram os detentos, principalmente os mais velhos, melhorando saúde mental e física. Maus tratos aos pássaros geravam medidas disciplinares nas prisões. Que tal um assassinato horrível para animar? Número 44. Prisões não são estranhas à violência, mas nenhuma delas viu um assassinato tão perturbador quanto o que Jamie Osuna cometeu contra seu companheiro de cela. Luiz Romero Osuna, um autoproclamado satanista com tatuagens no rosto feitas para parecer um palhaço do mal, realmente exagerou. Segundo a autópsia, ele cortou um dedo, retirou parte das costelas, arrancou um pulmão, decapitou a vítima e fez um corte semelhante a um sorriso com uma lâmina de barbear. Quando os guardas entraram na cela, Osuna usava um colar feito com partes do corpo de Romero. Falando sobre violência nas prisões, número 43, os presos podem ser muito criativos ao fabricar armas atrás das grades. Quando se trata de levar vantagem sobre outros detentos, você não pode se descuidar. Uma arma comum é o cadeado dentro de uma meia, uma arma de impacto. É exatamente o que parece. Os cabos das colheres podem ser mastigados até virarem estiletes mortais com o tempo.
Os presos também não hesitam em usar suas fezes como armas de doença e humilhação quando necessário. Segundo o New York Daily News, até balas Jolly Rancher podem virar armas na prisão, sendo derretidas e moldadas em uma arma número 42. Os presos também são igualmente criativos ao encontrar maneiras estranhas de contrabandear drogas para dentro das prisões. Alguns dos casos mais malucos incluem uma onça de maconha sendo contrabandeada através de um balão de bebê, um esquema descrito como triste e desesperado. Suboxona dissolvida em livro de colorir e drogas escondidas em pássaros mortos arremessadas sobre os muros da prisão. Um detento do Kentucky, Michael Jones, morreu após mergulhar sua cueca em metadona, esperando cortar e vender pedaços para outros presos. Falando em atividades ilegais nas prisões, número 41, a gangue mais temida das prisões nos Estados Unidos é a Irmandade Ariana. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, ela é notoriamente violenta, sendo responsável por mais assassinatos do que qualquer outra gangue no sistema. Como o nome indica, é uma gangue supremacista branca que usa táticas violentas de choque e pavor para controlar seus inimigos. Criada em 1964, a Irmandade Ariana tem cerca de 20 mil membros em prisões nos Estados Unidos da América. Eles seguem uma hierarquia rígida, liderados por uma comissão de 12 homens supervisionada pelo Conselho número 40, formado por 3 integrantes. A prisão de New Bilibid, em Muntinlupa, nas Filipinas, é a mais superlotada do mundo. Com 28.500 detentos, a maior prisão dos Estados Unidos da América é a cadeia do Condado de Los Angeles, com menos de 20 mil detentos, adequada ao título de maior prisão do mundo. A história da prisão de New Bilibid é sombria. Durante a ocupação japonesa das Filipinas em 1940, ela foi construída como campo de internamento para dissidentes políticos, com capacidade para menos de 7 mil prisioneiros. Mesmo após 85 anos e melhorias, a prisão segue com graves problemas de superlotação, principalmente na ala de segurança máxima. Provavelmente não vai te surpreender saber que ela já foi acusada de graves violações dos direitos humanos por causa do número de prisioneiros, 39. Em contraste, a menor prisão do mundo, a prisão de Sark, localizada nas Ilhas do Canal entre o Reino Unido e a França, foi construída para abrigar apenas 2 detentos. A ilha tem poucos quilômetros de comprimento, menos de 1 de largura e cerca de 600 habitantes. Não é o tipo de comunidade que se beneficiaria de uma supermax cheia de recursos e tecnologia. Construída em 1856, a pequena prisão tem apenas 2 celas sem janelas sob um teto em forma de barril, conectadas por uma passagem estreita. O prisioneiro mais famoso foi André Gard, físico nuclear desempregado. Qual foi seu crime? Ele tentou invadir a ilha sozinho com um fuzil de assalto para dar um golpe de estado, mas não conseguiu. Após anunciar o ataque no dia anterior, ele foi recebido pelo único policial da ilha, que o nocauteou com um soco e o prendeu. Número 38, uma das, se não a prisão mais cruel do mundo, é a penitenciária de Muhanga, em Ruanda, África. As prisões se tornaram infames por praticamente todos os motivos possíveis. A superlotação é severa. Os guardas foram acusados de abuso físico e psicológico, e a comida e a água frequentemente são sujas ou escassas. Doenças se espalham facilmente. Não há higiene e direitos humanos são ignorados. Se você planeja visitar Ruanda, é melhor se comportar e evitar cometer qualquer crime. Número 37. No mundo dos contrastes, a ilha Bastøy, na Noruega, é considerada por muitos a prisão mais humana e tranquila do mundo. As celas possuem TVs, chuveiros, camas confortáveis e oferecem confiança e autonomia. Os presos têm acesso a saunas, quadras de tênis e até passeios a cavalo. Eles vivem em comunidades em formato de módulos, o que diminui a capacidade de formarem gangues dentro da prisão. Na Noruega, onde a pena máxima é de 21 anos, os presos têm acesso à educação e treinamento para facilitar a reintegração à sociedade. Isso funciona, pois a Noruega tem a menor taxa de reincidência da Europa. Número 36. A prisão mais antiga do mundo é a Pentonville, em Londres. Apesar de ter sido construída em 1842, ela ainda está em funcionamento até hoje. Nesse período, presenciou mais de 100 execuções e recebeu prisioneiros famosos, como o escritor irlandês Oscar Wilde, preso por acusações de sodomia. Hoje, ela tem má reputação. O crime e o tráfico de drogas são comuns na prisão.
Por seu design vitoriano antiquado, a prisão é vista como alvo fácil para infiltração e fuga. Número 35, a prisão mais assombrada dos Estados Unidos da América, é a Penitenciária Estadual do Leste, na Filadélfia. Ela é conhecida por sua brutalidade. Fundada pelos Quakers em 1829, a penitenciária recebeu esse nome por suas raízes religiosas, buscando tornar os detentos realmente penitentes. Os prisioneiros ficavam em celas solitárias, isolados do mundo exterior. O isolamento causou insanidade, surtos de violência e loucura. Mesmo após seu fim em 1870, o dano já estava feito. Entusiastas dizem que a prisão abriga muitos fenômenos paranormais assustadores até hoje. Número 34, Pascal Payette, era mestre em usar helicópteros para escapar da prisão. Em 2001, ele fugiu de uma prisão em Luniers, França, sequestrando um helicóptero. E em 2003, voltou em outro para libertar 3 prisioneiros. Choi Gap-bok ganhou o apelido de Houdini coreano depois que sua intensa prática de yoga na prisão permitiu que ele se contorcesse para escapar da cadeia. Frank Abagnale, o famoso vigarista vivido por Leonardo DiCaprio em Prenda-me se for capaz, já fugiu da prisão enganando seus guardas. Ele era um inspetor disfarçado, com direito a um crachá falso. Eles permitiram que ele simplesmente saísse pela porta, onde foi buscado por um amigo e foi embora de carro. Número 33. Cães de serviço ajudaram a aliviar a tensão na prisão. Um estudo revelou que detentos bem comportados que treinaram cães na prisão tiveram 94% mais bem-estar, 32% mais confiança e autoestima e 25% de melhora na saúde mental. O estudo também revelou que foi ótimo para os cães. O programa melhorou em 148% as habilidades de relacionamento e em 224% a saúde mental. Número 32. Martha Stewart também relaxa, a chefe e ícone do estilo de vida americano. Cumpriu pena no início dos anos 2000 por crime de colarinho branco, mentindo sobre o motivo da venda de ações da empresa. Enquanto presa, ela e colegas contrabandeavam comida do refeitório para que ela preparasse refeições sofisticadas para todas. Número 31 na Austrália. Teatro na prisão é realidade. Há décadas, existem trupes e dramaturgos atuando nesses locais. Um dos detentos mais famosos foi Jack Carlson, conhecido pelo vídeo viral do suculento jantar chinês que registrou sua prisão notoriamente exagerada. O talento pode vir dos lugares mais inesperados. Número 30. Vamos visitar uma das prisões mais famosas do mundo, Alcatraz. Antes de ser prisão, era um forte militar com mais de 100 canhões defendendo a costa oeste. Na Corrida do Ouro, na Califórnia, Alcatraz foi fortificada para evitar que potências estrangeiras controlassem as operações de ouro. Durante a Guerra Civil Americana, Alcatraz serviu como forte impedimento a invasões dos confederados na Califórnia. E como a União acabou vencendo, é justo dizer que a ilha cumpriu seu papel. Número 29. Prisioneiros construíram a prisão de Alcatraz. Após a Guerra Civil, a base militar virou um centro de detenção de alta segurança para prisioneiros militares. Vigiados e armados, os captores obrigaram os prisioneiros a construir a instalação, que depois virou prisão de segurança máxima para criminosos civis. Número 28. De certa forma, não era um lugar tão ruim para ser preso. Devido às rigorosas preocupações com a segurança, a maioria dos detentos recebia suas próprias celas, o que significa que Alcatraz nunca enfrentou os problemas de superlotação comuns em outras prisões. Eles também tinham água quente para banho, algo raro no sistema prisional americano na época. A cozinha era vista como uma das melhores das prisões federais, e os presos podiam jogar softball na recreação da ilha. Havia um motivo oculto e sinistro. Número 27. Dar água quente e boa comida aos prisioneiros era uma estratégia para amolecê-los. Alcatraz era uma fortaleza isolada nas águas frias da Baía de São Francisco. Os guardas faziam questão de que aquelas ondas geladas parecessem o mais mortais e hostis possível para qualquer um que pensasse em fugir. Funcionou, pois oficialmente ninguém jamais escapou de lá. Número 26. Alcatraz não fechou pelo motivo que você imagina. Com uma reputação tão infame, você pode pensar que o fechamento de Alcatraz está ligado a alguma tragédia misteriosa, ou talvez tenha sido fechada após décadas de abusos dos direitos humanos.
Mas não, o motivo do seu fechamento foi muito mais simples. Custava caro demais para manter. A água salgada da baía causava uma corrosão desenfreada nas estruturas feitas pelo homem na ilha. Também custava 3 vezes mais para manter cada detento do que em qualquer outra prisão do país. E toda semana, 1 milhão de galões de água potável precisava ser transportado de barco. Tudo isso acabou sendo uma dor de cabeça tão grande que Alcatraz finalmente fechou suas portas de vez em 1963. Número 25. A Califórnia obriga presos a arriscarem a vida combatendo incêndios. Nos incêndios florestais de Los Angeles em 2025, mais de 1.000 presos bombeiros ajudaram a combater o fogo, gerando preocupações éticas. Alguns presos estavam arriscando suas vidas, trabalhando até 24 horas por dia por apenas $26, muito abaixo do salário mínimo, número 24. Um número chocante de produtos foi feito por presos. Isso inclui lingeries da Victoria's Secret nos anos 1980, jaquetas militares, bonés de beisebol, jeans, uniformes do McDonald's, dentaduras e caixões. Algumas empresas, como a Victoria's Secret, já se desculparam por usar trabalho prisional. Porém, esse não foi o serviço mais inusitado dos presos. Número 23. Criminosos da Califórnia gravaram audiolivros para cegos, incluindo Edmund Kemper, o assassino de universitárias, que matou 8 mulheres. Ele gravou mais de 5.000 horas de audiolivros, com uma instituição de caridade chamada Voluntários de Vacaville, continuando o trabalho até que ele sofreu um derrame debilitante em 2015. Tudo isso foi feito a partir de sua ala de segurança máxima na prisão. E Kemper agradeceu pela chance de fazer o bem e retribuir parte de sua dívida com a sociedade. Número 22. Alguns prisioneiros são muito criativos para irritar os carcereiros. Segundo um ex-detento contou a Vice, um preso de confiança no Reino Unido pôde sair da unidade para ajudar a pintar a casa do diretor da prisão. Mais tarde, o detento foi encontrado usando roupas íntimas femininas, que se acreditava serem contrabando, assim como o prisioneiro anterior, que tentou contrabandear metadona nas suas. E foi aí que o diretor teve uma surpresa. A roupa íntima pertencia à própria esposa dele, roubada e contrabandeada pelo detento número 21. Alguns presos ficam com lembranças perturbadoras, como contou um ex-detento do Reino Unido. Um prisioneiro foi retirado da cela após os guardas encontrarem uma fronha cheia de cabeças de pombo decepadas. Isso fica com você, e não de um jeito bom. Número 20. Toda prisão tem suas próprias regras, mas uma delas é igual em qualquer lugar. Cuide da sua própria vida. Os detentos são notoriamente pessoas muito reservadas e podem estar envolvidos em algo que preferem que os outros, especialmente os guardas, não saibam. Acha que viu algo estranho acontecer em uma cela? Não, você não viu nada. Abaixe a cabeça e continue andando. Regra 19 para a prisão. Nunca dê opinião, só se perguntarem. Opinião é como traseiro, todos têm um. Na prisão, dividir algo sem ser pedido pode te render problemas, cortesia de uma faca artesanal. Todos são críticos, mas críticos na prisão não duram. Número 18. Não tenha pressa para fazer amigos. Lembre-se de que alguns desses caras já estavam na cadeia há anos antes de você chegar lá. Esse tipo de isolamento não faz maravilhas pela paciência de uma pessoa. Se você ficar no ouvido de todo mundo tentando ser o melhor amigo deles, pode acabar irritando as pessoas. E se você irritar as pessoas erradas, pode acabar se encontrando pendurado em uma sacada com uma fronha na cabeça. Mas há uma gafe pior para cometer na prisão do que essa. Número 17. Você não quer fazer inimigos entre os guardas. Se não gostarem de você, podem dificultar sua vida, mas tentar ser amigo deles é pior. Se os colegas acharem que você está próximo dos guardas, os problemas começam de verdade. Como diz o ditado das prisões, dedo duro apanha. Por isso, nunca queira parecer que vai dedurar alguém só para obter tratamento especial. Se passar anos lá, pode criar amizade com os guardas, mas não force isso. Se precisou que te dissessem isso, talvez já esteja encrencado. Nunca dedure ninguém se quiser viver muito. Número 16. Uma das regras mais raras para sobreviver na prisão é simples. Seja você mesmo, e não daquele jeito clichê de programa educativo. Se você conseguir se enturmar com um grupo de detentos trocando histórias sobre seus crimes ou o tempo na cadeia, não exagere as suas para parecer mais durão do que realmente é. Isso vai se voltar contra você rapidinho. Ex-detentos são como cães farejadores. Se não confiarem em você, o problema logo aparece.
A prisão se baseia em respeito, cigarros e revistas de mulher pelada. Então respeite os outros. E isso vai aumentar a chance de que os outros te respeitem, falando dos outros presos te respeitarem. Número 15, ex-presidiário. Destacou a importância de se impor novamente. Parece conselho de programa educativo, mas como você se trata, ensina aos outros presos como te tratar. Se você se encontrar sendo atacado, é vital que lute com tudo o que tem. Mesmo que você perca e vá para a enfermaria, ainda será melhor, pois na prisão, predadores atacam quem não reage. Demonstrar que não pode ser intimidado é fundamental para sua segurança. Os presos valorizam a integridade. Por isso, cumpra qualquer promessa, boa ou ruim, para manter sua reputação. Nossa próxima regra de prisão talvez seja a mais importante. Número 14. Não peça nem empreste dinheiro. É fácil acumular dívidas na cadeia. Se você pedir dinheiro ou outros objetos de valor emprestados e não conseguir pagar, então a pessoa de quem você pegou emprestado vai fazer de você um exemplo. Isso vale para ambos. Se você emprestar dinheiro ou algo valioso e não receber de volta, deve agir. Caso contrário, todos os outros vão te ver como fraco e também vão começar a se aproveitar de você. Então, o melhor é se manter seguro e ficar fora desse jogo de empréstimos completamente. Número 13. Algumas prisões têm lojas de presentes, incluindo a prisão em Huntsville, Texas, onde fica a antiga cadeira elétrica chamada de Old Sparky. Você pode comprar camisetas e moletons mostrando que você visitou ou cumpriu pena lá. Número 12. Algumas prisões e cadeias têm regras realmente estranhas. O ex-xerife do condado de Maricopa, Joe Arpaio, conhecido por violar direitos humanos, forçava detentos a usar roupas íntimas rosas e comer comida vegetariana para economizar dinheiro. Ele obrigava os detentos a pagar pela comida, enquanto em San Pedro, Bolívia, os prisioneiros compram suas celas. Número 11. Forteza Medicia é uma fortaleza medieval na Itália, hoje convertida em prisão de segurança média, com restaurante gerido pelos detentos. Os escolhidos para trabalhar lá têm bom comportamento. Os talheres são de plástico por segurança e os convidados acham a experiência surpreendente. Número 10. Lourenço Pollard mostrou seu lado ninja em uma prisão de segurança média em St. Louis. Ele cortou 2 pernas de uma cadeira e as amarrou para criar um conjunto rudimentar de nunchakus. Ele era fã de Bruce Lee, pois antes de ser recapturado, enfrentou 13 guardas com armas caseiras de artes marciais. Número 9. Diariamente, nos Estados Unidos da América, cerca de 4.500 crianças estão presas em cadeias para adultos, o que é assustador e perigoso. Crianças têm 36 vezes mais risco de morte autodestrutiva em prisões para adultos do que em centros juvenis. Em alguns casos, crianças de apenas 13 anos foram condenadas à prisão perpétua, condenadas a morrer atrás das grades muito antes de terem idade suficiente para comprar uma bebida alcoólica. A não ser que um dia tenham a liberdade condicional 8, a primeira prisão dos Estados Unidos foi a prisão da rua Walnut, na Filadélfia, fundada em 1773. Mesmo começando depois de outros países, em 2021 os Estados Unidos da América tinham 22 dos prisioneiros do mundo número 7. Muitos afirmam que as prisões funcionam como uma brecha para legalizar a escravidão nos Estados Unidos da América, já que o trabalho prisional é usado para produzir diversos produtos. Detentos podem ser enviados a qualquer momento para combater incêndios florestais mortais. Apesar de muitos serem impedidos de entrar para os corpos de bombeiros depois de serem libertos, alguns argumentam que isso é escravidão disfarçada. A 13ª emenda, que aboliu a escravidão, inclui uma grande exceção. Nem a escravidão nem o trabalho forçado, exceto como punição por crime pelo qual a pessoa tenha sido devidamente condenada, existirão nos Estados Unidos. Em outras palavras, a escravidão ainda é legal, desde que você tenha sido condenado por um crime. Número 6. Os Estados Unidos têm um legado sombrio de experimentação humana em prisões. No início do século XX, o médico da prisão Leo Stanley conduziu experimentos para diminuir a agressividade e aumentar a virilidade dos detentos. O método dele envolvia transplantar os testículos de prisioneiros executados para outros detentos em San Quentin. E quando não havia outros doadores humanos disponíveis, ele usava testículos de animais como bodes, javalis, carneiros e até veados. Stanley afirmava que o procedimento podia tratar várias condições, incluindo asma, depressão e acne. Número 5. Algumas prisões possuem estúdios de gravação. Afinal, passar um tempo na cadeia pode aumentar sua credibilidade nas ruas. Tupac, Mac Dre e Young Thug já lançaram álbuns da cadeia,
E não só rappers fizeram isso. A lenda do country Johnny Cash também criou grandes sucessos na prisão. Número 4. Ainda é possível ter momentos íntimos com seu cônjuge na cadeia. Esse é o poder da visita íntima, algo que você já deve ter ouvido na televisão, mas nunca teve explicado direito durante uma delas. Precisa ser combinado com a equipe da prisão, pois os detentos raramente têm privacidade total com visitantes. Nesses casos, a intimidade sexual é permitida. Essas visitas geralmente ocorrem em estruturas separadas, como trailers ou cabanas, disponíveis apenas em prisões estaduais de alguns estados, não nas federais. Desculpe, Pombinhos número 3. Em 2022, quase 91 mil pessoas nos Estados Unidos estavam encarceradas em prisões privadas. Isso equivale a 8% da população carcerária da época e aumento de 5% desde 2000. As prisões privadas são altamente controversas, com críticos argumentando que elas criam um incentivo para manter o número de encarceramentos alto, já que mais prisioneiros significam mais lucro para a indústria. Número 2. Celebridades inesperadas já estiveram na prisão. Isso inclui o próprio Homem de Ferro, Robert Downey Jr., mas também Mike Tyson, Tim Allen, Paris Hilton, Mark Wahlberg e Sean Penn. Número 1. Já quis saber como fazer bebida caseira de prisão? Também chamada de pruno, é feita com qualquer ingrediente que os detentos encontrem, como maçãs, laranjas, frutas, suco de coquetel, balas, xarope de açúcar e até pão amassado. Use um saco plástico, água quente e uma meia para esconder a fermentação. Esses fatos sobre a prisão foram horríveis, mas alguns detentos não ficaram para sofrer. Veja como presos criativos escapam de prisões de segurança máxima e descubra as fugas mais insanas já feitas. Ou clique neste vídeo.